O copo de vinho tinto estilhaçou no chão do restaurante lotado, salpicando as pernas das calças impecáveis de Miguel. O garçom, um homem corpulento com bigode grisalho, riu alto, fingindo um acidente, enquanto sussurrava: "Desculpe, maricas, não vi você aí." Horas depois, Miguel, com os olhos frios como o Tejo em inverno, assinava os papéis que transferiam a propriedade do estabelecimento para seu nome, deixando os antigos donos boquiabertos e sem um centavo. Miguel saiu do carro alugado, ajustando a gravata enquanto olhava para o letreiro luminoso do Restaurante do Porto, um ícone da culinária tradicional portuguesa em Lisboa. Era uma noite quente de verão, e o ar cheirava a sardinha grelhada e fado distante. Ele havia marcado o jantar ali para celebrar o aniversário de 6 meses com Tomás, seu namorado secreto, um professor de história discreto e apaixonado. Mas algo no estômago de Miguel revirava. Ele sabia que lugares como aquele, enraizados em tradições conservadoras, podiam ser minados por olhares julgadores. Entraram de mãos dadas, um gesto sutil mas ousado para Miguel, que cresceu em uma família católica rígida no norte de Portugal. O maître, um homem de meia-idade chamado Sr. Oliveira, os guiou até uma mesa no canto, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. "Boa noite, senhores." "Desejam um menu especial?" perguntou, mas seu tom carregava uma nota de desdém ao notar o toque afetuoso entre eles. Tomás sorriu, alheio ao subtexto, e pediu um bacalhau à Brás, enquanto Miguel optou por um polvo alagareiro. A conversa fluía suave, sobre sonhos de viagens para o Algarve e planos de morar juntos. Miguel, um empresário bem-sucedido de 32 anos, dono de uma rede de hotéis boutique, sentia-se vivo ao lado de Tomás. Mas a ilusão se quebrou quando o garçom, o mesmo que depois causaria o incidente, aproximou-se. "Mais vinho, cavalheiros? Ou preferem algo mais?" "Delicado", disse com um piscar malicioso, fazendo os clientes vizinhos rirem baixinho. Miguel apertou o punho sob a mesa, mas manteve a compostura. "Apenas o vinho, obrigado." O jantar prosseguiu, mas o desconforto crescia. Uma família ao lado, com pais e 2 filhos adolescentes, lançava olhares reprovadores. A mãe sussurrou algo para o marido, e ele balançou a cabeça, murmurando: "Que vergonha, em um lugar familiar como esse." Tomás notou e tocou o joelho de Miguel por baixo da mesa. "Ignora, amor. Estamos aqui por nós." Mas Miguel, que lutara anos para aceitar sua sexualidade, sentia a velha ferida se abrir. Ele se lembrou da infância em Braga, onde o pai, um pescador devoto, o repreendia por ser mole demais, e a mãe rezava novenas para curá-lo. Quando o garçom trouxe a conta, derrubou, acidentalmente, o copo de vinho sobre Miguel. O líquido vermelho escorreu, manchando sua camisa branca. "OPS. Desculpe, senhor. Esses acidentes acontecem com certos tipos." O restaurante inteiro parou, alguns rindo, outros cochichando. Sr. Oliveira aproximou-se, rindo também. "Não se preocupe, limpamos isso. Mas talvez da próxima vez, escolha um lugar mais apropriado." Tomás ficou vermelho de raiva, mas Miguel o conteve. "Vamos embora", disse calmamente, pagando a conta generosamente, apesar da humilhação. Na rua, o ar noturno de Lisboa os envolveu. Tomás explodiu: "Como eles ousam? Vamos denunciar." Mas Miguel, com os olhos flamejantes, respondeu: "Não. Eu cuido disso." Ele pegou o telefone e ligou para seu advogado, uma mulher afiada chamada Ana. "Ana, investiga o restaurante do Porto. Quero saber tudo: dívidas, proprietários, valor de mercado." Tomás o olhou surpreso. "O quê? Você vai comprar o lugar?" Miguel assentiu. "Eles me humilharam. Agora, vão pagar." Nas horas seguintes, enquanto Tomás tentava acalmá-lo em casa, Miguel mergulhava em e-mails e chamadas. Descobriu que o restaurante, apesar da fama, afundava em dívidas, impostos atrasados, fornecedores insatisfeitos, e os donos, uma família conservadora liderada por Sr. Oliveira e sua esposa, lutavam para manter as portas abertas. Miguel, com sua fortuna acumulada de hotéis em Porto e Lisboa, viu a oportunidade. "Ofereça o dobro do valor de mercado, mas com cláusula de venda imediata", instruiu Ana. Pela manhã, a proposta chegou aos donos. Sr. Oliveira riu no início, achando uma piada. Mas ao ver os números, engoliu em seco.
A família se reuniu, a esposa chorava, os filhos argumentavam. Não podemos recusar, pai. Estamos falidos. Oliveira hesitou, lembrando do incidente da noite anterior. Aquele homem. Ele é um deles. Não vendemos para pervertidos. Mas a pressão financeira venceu. Assinaram os papéis às pressas, sem saber que o comprador era Miguel. Quando Miguel apareceu à tarde, com Ana ao lado, o choque foi palpável. Você, gaguejou Oliveira. Sim, eu, respondeu Miguel, com um sorriso frio. Agora, este é meu restaurante. E vocês estão demitidos. Os funcionários, incluindo o garçom, olharam atonitos. Tomás, que viera apoiar, sussurrou, isso é vingança ou justiça? Miguel não respondeu, mas no fundo, questionava se aquela vitória valia o preço de sua alma. A notícia se espalhou rápido pelos círculos sociais de Lisboa. Amigos de Miguel o parabenizavam, mas ele sentia um vazio. Aquela humilhação reabriu velhas inseguranças. Seria ele sempre visto como o gay, em vez de um homem competente? E Tomás, que amava sua gentileza, agora via um lado implacável. Você mudou o jogo, Miguel. Mas a que custo? Os dias seguintes foram um turbilhão para Miguel. Ele assumiu o controle do restaurante, renomeando-o para Tejo Livre, um símbolo de liberdade que ecoava sua luta pessoal. Contratou uma nova equipe, diversa e inclusiva, chefes jovens, garçons de origens variadas, incluindo membros da comunidade LGBT. O menu foi atualizado, misturando tradição portuguesa com toques modernos, como um cataplana vegano para atrair um público mais amplo. Mas por trás da fachada de sucesso, Miguel lutava com demónios internos. Tomás, em casa, expressava preocupações. Você comprou o lugar por raiva, Miguel. Isso não resolve o preconceito. Eles discutiam à noite, no apartamento com vista para o rio Tejo. Miguel defendia, é mais que vingança. É uma declaração. Mostro que nós podemos ser donos do nosso espaço. Tomás, com sua paciência de professor, tocava no ponto sensível, e sua família. Eles sabem sobre nós. Miguel desviava o olhar. Sua família em Braga ainda acreditava que ele era solteiro, focado na carreira. Revelar sua orientação seria como detonar uma bomba. Uma ligação veio na semana seguinte, sua mãe, Dona Maria, anunciando uma visita surpresa. Vou a Lisboa ver meu filho bem-sucedido. Traga uma namorada para apresentar. Miguel gelou. Ele havia escondido Tomás por medo de rejeição. Mãe, estou ocupado com o novo negócio. Mas ela insistiu, chego amanhã. Prepara um jantar no seu restaurante chique. Pânico instalou-se. Tomás ouviu e confrontou, diga a verdade. Ou isso nos destrói. Miguel passou a noite em claro, relembrando memórias dolorosas. Aos 15 anos, em Braga, ele beijara um amigo em segredo, mas rumores se espalharam. Seu pai, Sr. António, o espancara com um cinto, gritando, não crio viados nessa casa. A mãe chorara, levando-o a confissões semanais. Ele fugira para Lisboa aos 18, construindo um império hoteleiro, mas o trauma persistia. Agora, com 32, ele tinha tudo, dinheiro, amor. Mas a verdade o aterrorizava. Dona Maria chegou, uma senhora robusta de 60 anos, com rosário no pescoço. Miguel a levou ao Tejo Livre, onde a equipe o saudava como chefe. Que orgulho, filho! Mas onde está a moça? Perguntou ela, sentando-se. Miguel hesitou, servindo um vinho do Douro. Mãe, preciso contar algo. Mas as palavras travaram. Tomás, escondido na cozinha como funcionário, observava de longe, magoado. Durante o jantar, um casal gay entrou, de mãos dadas. Dona Maria franziu a testa. Que mundo é esse, Miguel? Em Portugal, ainda respeitamos a família tradicional. Miguel engoliu seco. Mãe, as pessoas amam como podem. Ela riu, bobagem. Você é um homem direito, graças a Deus. Aquilo doeu mais que a humilhação anterior. Tomás, ouvindo, saiu furioso. Não aguento mais ser segredo, disse ele mais tarde, em casa. Ou você assume, ou acabou.
Miguel chorou sozinho aquela noite. A pressão familiar o sufocava. Ele ligou para Ana, a advogada, venda o restaurante se precisar. Não sei se vale a pena. Mas Ana o acalmou, você transformou um antro de preconceito em um oásis. Pense no impacto. No dia seguinte, ele convidou Tomás para uma conversa séria. Eu te amo. Vou contar à minha mãe. Mas antes que pudesse, uma crise surgiu. Ex-funcionários, liderados por Oliveira, espalhavam boatos online, chamando o Tejo Livre de antro de pervertidos. As redes sociais explodiram. Comentários homofóbicos inundaram as páginas do restaurante. Clientes cancelavam reservas. Miguel viu seu sonho desmoronar. Eles não param, disse a Tomás. Juntos, eles decidiram contra-atacar, uma campanha de mídia, compartilhando a história da humilhação. Um jornal local publicou: empresário gay compra restaurante após discriminação. A repercussão foi mista, apoio da comunidade progressista, ódio dos conservadores. Dona Maria viu a notícia na TV em Braga. Ligou furiosa: é verdade. Você é isso. Miguel respirou fundo: sim, mãe. Sou gay. E amo alguém. Silêncio do outro lado. Você me envergonha, disse ela, desligando. O pai nem atendeu. Miguel desabou, mas Tomás o abraçou: você fez o certo. Agora, lutamos juntos. O restaurante sofreu boicote inicial, mas aos poucos, atraiu aliados. Grupos LGBT organizaram eventos ali. Miguel se tornou voz contra a discriminação, palestrando em universidades. Mas o preço era alto, família distante, noites insones. Valeu? Questionava-se. Tomás respondia: sim, porque estamos livres. Meses passaram, e o Tejo Livre florescia apesar das tormentas. Miguel ajustava o negócio, adicionando noites de fado com artistas queer, transformando-o em hub cultural. Mas as feridas familiares sangravam. Cartas de Dona Maria chegavam, cheias de súplicas religiosas: reze, filho. Deus perdoa. Ele respondia com amor, mas firmemente: aceite-me como sou. O pai permanecia silencioso, um fantasma de rejeição. Tomás, por sua vez, enfrentava seus próprios conflitos. Como professor em uma escola católica, rumores sobre seu relacionamento chegavam aos diretores. Cuidado, Tomás. Pais reclamam, avisou o coordenador. Ele debatia internamente: esconder ou assumir? Se eu perco o emprego, perdemos estabilidade, confidenciava a Miguel. Mas viver na sombra nos mata devagar. Miguel, agora mais resoluto, incentivava: lute. Como eu lutei. Uma oportunidade surgiu: um festival LGBT em Lisboa convidava Miguel para discursar. Leve Tomás, sugeriu o organizador. Era o teste final. No palco, sob luzes da Praça do Comércio, Miguel falou: fui humilhado por ser quem sou. Mas comprei aquele ódio e o transformei em amor. Aplausos ecoaram. Tomás, na plateia, subiu ao palco, beijando-o publicamente. Flash dispararam. Agora, o mundo sabe, disse Tomás, tremendo. A reação foi imediata. Pais da escola de Tomás protestaram: não queremos influências assim nos filhos. Ele foi chamado para reunião. Renuncie ou seja demitido, disse o diretor. Tomás escolheu renunciar: prefiro ser honesto. Desempregado, ele se mudou oficialmente para o apartamento de Miguel. Perdi o emprego, mas ganhei liberdade, disse, mas o stress crescia. Discussões sobre finanças surgiam: você banca tudo agora. Não sou parasita. Miguel, sobrecarregado, cometia erros no trabalho. Um fornecedor crucial cancelou o contrato por razões morais. O restaurante vacilava. Talvez eu devesse ter ficado quieto, pensou Miguel. Mas uma traição maior veio. Ana, a advogada, revelou que Oliveira planejava processo por compra coercitiva. Eles alegam que você os manipulou na fraqueza financeira. Miguel riu amargo: manipulei. Eles me humilharam. O julgamento se aproximava, um circo midiático. Testemunhas depunham: o garçom admitia o acidente intencional, mas Oliveira pintava Miguel como vingativo.
Ele destruiu nossa família por capricho. Tomás apoiava Miguel na corte, mas internamente, duvidava, e se perdermos tudo? Miguel, exausto, confessava, comprei por orgulho. Agora, pago o preço. Durante o recesso, Miguel recebeu uma visita surpresa, seu irmão mais novo, Pedro, de Braga. Pai e mãe brigam por sua causa. Mãe chora, pai bebe. Pedro, casado e pai de família, olhava Miguel com pena misturada à admiração. Você é corajoso, mano. Mas eles são velhos, presos no passado. Miguel chorou, quero a família de volta. Pedro prometeu mediar. No verdito, o juiz decidiu a favor de Miguel, a venda foi legal. Mas advirto, vingança não constrói. Vitória pírrica. A mídia celebrava, triunfo contra a homofobia. Mas em casa, Tomás explodia, você arriscou nós dois por isso. Miguel rebateu, fiz por nós, pela comunidade. A briga escalou, Tomás saindo porta afora, preciso de espaço. Sozinho, Miguel refletia no Tejo. Águas calmas contrastavam sua turbulência interna. Escolhas erradas me trouxeram aqui. Ligou para Tomás, volte. Sem você, nada vale. Tomás retornou, mas com condições, terapia. Para lidarmos com isso. Eles começaram sessões, desvendando traumas. O terapeuta questionava, vingança cura ou envenena? O restaurante se recuperava, com clientela leal. Miguel doava parte dos lucros para causas LGBT. Mas a família? Pedro ligou, mãe quer te ver. Pai. Ainda não. Um passo pequeno, mas esperançoso. A reunião com Dona Maria ocorreu em Braga, na casa de infância. Miguel dirigiu horas, coração acelerado. Tomás ficou em Lisboa, respeitando o espaço familiar. Boa sorte, amor. A porta se abriu, Dona Maria com olhos vermelhos. Entre, filho. Sem abraço, mas um café quente. Vi as notícias. Você e aquele homem. Miguel assentiu, Tomás. Ele me faz feliz. Ela suspirou, a igreja diz que é pecado. Mas você é meu filho. Conversaram horas. Ela contava da juventude conservadora, ele de sua jornada. Sofri calado por anos, mãe. Lágrimas rolaram. Não quero te perder, disse ela. O pai, ausente, trabalhava no Porto. Ele não perdoa fácil, avisou ela. Miguel deixou uma carta para ele, pai, amo você. Aceite-me. Sem resposta imediata, mas uma semente plantada. De volta a Lisboa, Tomás conseguir emprego em escola progressista. Ensino história verdadeira, incluindo direitos LGBT. Eles fortaleciam o laço, mas sombras persistiam. Um ex de Miguel, Rui, reapareceu, um antigo amor da universidade, agora ativista. Ouvi sua história. Inspiradora. Encontros casuais viraram flertes sutis. Tomás notava, quem é Rui? Miguel minimizava, amigo velho. A tentação crescia. Rui representava liberdade sem amarras familiares. Você merece alguém sem bagagem, dizia Rui. Miguel, estressado com o restaurante, vacilava. Uma noite, após briga com Tomás sobre finanças, encontrou Rui em bar. Beijos roubados. Culpa imediata. Foi erro, pensou, confessando a Tomás no dia seguinte. Tomás devastado, traição. Após tudo? Gritaria ecoou. Saia. Miguel implorou, foi momento fraco. Perdoe. Tomás partiu para casa de amigo. Miguel afundou em depressão, o restaurante sofrendo com sua ausência. Equipe notava, chefe, cuide-se. Ele buscava terapia solo, porque sabotei. Semanas de silêncio. Miguel vendia ações de hotéis para estabilizar finanças. Rui ligava, mas ele bloqueava, não mais. Uma carta do pai chegou, filho, vi sua carta. Não entendo, mas sangue é sangue. Venha pescar. Lágrimas de alívio. Com a família se aproximando, ele ansiava reconciliação com Tomás.
Organizou evento no Tejo Livre, noite de reconciliação, convidando comunidade. Tomás apareceu, olhos cautelosos. Falei com sua mãe. Ela me abençoou. Eles conversaram. Errei, Tomás. Mas amo só você. Perdão veio devagar, precisamos reconstruir confiança. O evento foi sucesso, com discursos emocionais. Oliveira, surpreendentemente, apareceu. Errei. Desculpe. Miguel apertou sua mão. Passado é passado. Mas no fundo, duvidava da sinceridade. A sociedade portuguesa mudava, mas devagar, leis progrediam, mas preconceitos enraizados. Miguel refletia, danos da traição perduravam. Tomás impunha limites, sem segredos. Eles viajaram ao Algarve, reconectando. Praias douradas curavam feridas. Escolhas definem nós, disse Tomás. Miguel concordava, mas questionava, e se eu errar de novo? O ano seguinte trouxe calmaria aparente. O Tejo Livre expandia, abrindo filial no Porto. Miguel reconciliava com família, visitas regulares, pai pescando com ele em silêncio incomodo, mas progressivo. Um dia, traga Tomás, disse o pai uma vez, surpreendendo. Dona Maria cozinhava para eles em Braga, aceitando aos poucos. Mas sociedade testava. Uma lei antidiscriminação tramitava no Parlamento, e Miguel testemunhava. Oposição conservadora atacava, agenda gay destrói valores. Protestos fora do restaurante, cartazes fora viados. Vidros quebrados uma noite. Polícia investigava, mas medo instalava. Tomás queria mudar, para o interior, talvez. Miguel resistia, fugir reforça eles. Uma oferta veio, conglomerado hoteleiro queria comprar seus hotéis e o restaurante. Milhões, Miguel. Podemos viver tranquilos. Tomás incentivava, pense no futuro. Mas vender significava abdicar da luta. É rendição, argumentava Miguel. Conflito reacendia, você prioriza a causa sobre nós, disse Tomás. Em meio a isso, saúde de Miguel declinava, estresse causava insonias, ansiedade. Médico prescrevia remédios. Desacelere. Mas uma traição maior surgiu. Pedro, o irmão, revelava segredo. Pai sabe da sua traição com Rui. Alguém contou. Miguel confrontou. Quem? Descobriu, Rui, vingativo por rejeição, espalhara boatos. Família em crise novamente. Pai furioso, não só gay, mas infiel. Vergonha dupla. Dona Maria Média, todos erram. Miguel viajava a Braga, explicando, foi erro passado. Tomás perdoou. Pai relutava, homens de verdade honram compromissos. Aquilo cortava fundo, e quando velhos insultos. Tomás, solidário, acompanhava dessa vez. Senhor Antônio, ame seu filho. Erramos, mas crescemos. Jantar tenso, mas pai amolecia, se ele te faz feliz. Aceitação relutante. De volta, eles decidiam, não vender. Lutamos, concordaram. Mas alta traição veio de dentro, um gerente do restaurante, conservador disfarçado, sabotava, contas falsificadas, levando à auditoria fiscal. Miguel descobria, porquê. O gerente admitia, não suporto isso aqui. É contra Deus. Demitido, mas dano feito, multas altas. Financeiramente abalados, Miguel hipotecava bens. Tomás vendia carro. Juntos no pior. Mas ressentimento crescia, suas escolhas nos trouxeram aqui. Miguel questionava tudo, vingança inicial valera. Humilhação transformada em império, mas a que custo? Uma manifestação LGBT os unia novamente. Marchando em Lisboa, bandeiras arco-íris, eles sentiam propósito. Por isso lutamos, disse Miguel. Tomás sorria, sim, mas cuide de nós primeiro. O clímax veio com a aprovação da lei antidiscriminação. Celebrações no Tejo Livre, champanhe, discursos. Miguel no centro, vitória coletiva. Mas saúde fraquejava, um colapso durante festa, hospitalizado por exaustão. Tomás ao lado, pare de se sacrificar. No leito, Miguel refletia,
Decisões moldaram, mas danificaram. Recuperado, ele delegava, contratava CEO para hotéis, focando no restaurante e relacionamento. Família visitava, pai e Tomás pescando juntos, laços se fortalecendo. Orgulho de você, filho, disse o pai finalmente. Mas uma escolha final, Rui reaparecia, pedindo perdão. Fui tolo. Miguel recusava, passado fechado. Tomás aprovava. Eles casavam em cerimônia discreta, com família presente. Felicidade, enfim. Anos depois, o Tejo Livre era ícone de inclusão. Miguel, mais velho, contava sua história em livro, Humilhação a Triunfo. Mas no fim, questionava, vingança justifica meios. E você, leitor, foi certo Miguel comprar o restaurante por vingança, ou ele deveria ter perdoado e seguido em frente?